Boa noite, paz seja convosco, amém? Nós estamos aqui na campanha Águas que Saram, e eu gostaria de nós lermos o texto da palavra de Deus, que está em João 5, enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou orando aqui, amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvir e refletir sobre a sua palavra, e ainda muito mais, Senhor, também experimentar do seu poder. Nós acreditamos, Senhor, nestas águas que curam. Nós acreditamos no poder do teu Espírito de mover céus e terra em favor daqueles que o Senhor ama. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nesta noite, aqueles que estão fazendo a campanha porque estão precisando de uma cura, e outros que estão fazendo a campanha, mas estão tranquilos, estão com saúde, não estão precisando pedir por ninguém, mas, Senhor, ainda assim, sabemos, ó Deus, que podemos colocar em depósito e lá na frente o Senhor ouvir aquilo que um dia nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir amém? Amém? Ô, pastor Marcos, me arruma seu óculos. Deixa eu ver aqui, acha o meu aqui para mim, por favor. Aqui é assim, amados, tudo comunitário. Vamos lá. Queridos, eu quero que vocês, no João 5, está falando acerca de Jesus, quando ele curou um paralítico no tanque de Betesda, tá bom? Então vamos acompanhar, a leitura é um tanto assim longa, então fique bem atento aí comigo, vamos lá. João 5, capítulo 5, verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, vejam bem, enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Diga comigo, 38 anos. Enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Diga comigo, queres ficar são? Vamos lá o que ele respondeu. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Amém. Segura aí. Vamos lá, queridos, vamos refletir sobre o que Deus quer nos falar sobre esse texto. Queridos, vejam bem, Jesus estava subindo para Jerusalém e encontrou lá na porta das ovelhas um tanque. E nesse tanque, diz a palavra de Deus que havia muitos enfermos, cegos, paralíticos. E Jesus, vejam bem, Jesus chegou, subiu e lá tinha muitos com problemas. Mas Jesus, quando ele passou, subiu, ele pegou e viu. Ele não viu todo mundo, ele viu todo mundo, mas ele enxergou um. Prestem bem atenção que lá estava cheio de doente. A Bíblia não diz que Jesus saía oferecendo cura para o povo. 90% das vezes que Jesus curou, as pessoas vinham pedir a cura. Então saiba que Jesus cura, mas ele não sai assim curando. Você quer cura? Toma para você. Você quer cura? Toma para você. Até porque nem todos que estão doentes consideram que o seu problema, que a sua doença é um problema. Às vezes você olha como um problema, mas a pessoa que está doente não considera um problema. Ela vive bem com aquilo. Em que aspecto que eu falo isso? Uma vez, na nossa adolescência, né,
Aí naquela empolgação, naquela fé, né? Querendo, agora eu vou curar todo mundo, vou salvar todo mundo, né? E éramos adolescentes, jovens. Então a gente saía oferecendo cura, não tinha muito entendimento da palavra. E na nossa inocência a gente ia fazendo às vezes umas coisas assim que não competia. Mas aí um dos nossos amigos, da mocidade, na época era chamado de mocidade, lembramos quando ele passou assim por uma mulher, e ele contava assim, né? Sempre a gente vinha com os relatórios de sábado. Como é que foi na devocional de jovens? Gente, é tudo linguagem antiga, que vocês não fazem mais isso hoje, que a igreja mudou a cara, né? Então, mas na devocional de jovens, todos os sábados, às 5 horas da tarde, a gente se reunia e vinha os relatórios do que havia feito durante a semana. E aí vinham os relatórios. Aí eu lembro muito bem de um relatório, de que um deles trouxe. Que chegou, a mulher estava sentada com a perna, uma ferida enorme, estava mendigando. E essa mulher, o nosso amado irmãozinho, adolescente, chegou e falou assim para a mulher, se compadeceu, porque ela estava mendigando ali, com aquela perna, totalmente exposta àquela ferida. E ele perguntou para ela assim, você quer ser curada? E ela disse assim, não. E você parte do pressuposto que quem está doente quer ser curado. Amém ou não amém? Nem sempre. Quem te disse? Quem te disse? Quem te disse? Nós, na nossa lógica, pensamos assim. Mas essa mulher falou para ele assim, não. Você quer que eu ore por você para você ser curada? Essa foi a pergunta. Você quer que eu ore por você para você ser curada? E ela disse assim, não. Aí ele se espantou, como não? Eu estou te oferecendo oração para você ser curada? Ela falou, se eu for curada, aonde vai o meu ganha-pão? Você sabia que tem muita gente que se você oferecer cura, a pessoa fala, não, porque eu tenho que passar na perícia, médico. E se eu for curado, a perícia, eu perco a minha aposentadoria. Pensa comigo. Viu como vai caindo os nossos conceitos? Pensa, você pensa, nossa pessoa, que nada, isso aqui é o meu ganha-pão. E se eu ficar curado, a perícia me dá alta. Eu vou passar lá no INSS e a perícia vai me dar alta. E quem te disse que eu estou a fim de voltar a trabalhar? Eu não quero voltar a trabalhar, então me deixa aqui com a minha doença. Porque esse é o meu ganha-pão. Eu posso, não é todos, amados, mas tem muita gente que pensa assim. Esse é o meu ganha-pão. Eu não quero ser curado, porque se eu for curado, eu tenho que voltar a trabalhar. E eu não estou afim de voltar a trabalhar, então eu não quero ser curado. Mas, então, quando a gente parte e você sai oferecendo cura, está errado. Você sai oferecendo, você não sai oferecendo. A pessoa conhece, e se a pessoa te respeita, a pessoa vai te pedir oração. Essa que é a diferença. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos na escola, estamos no meio da sociedade, podemos até ser criticados, podemos até ser zombados, careta, babaca, vai dar dinheiro para o pastor, não sai da igreja, é um monte de coisa que a gente escuta. Mas só que na hora que a coisa aperta, que uma enfermidade chega, que está beirando a morte, eles vão procurar justamente o crente careta. Eles não vão atrás daqueles que eles não respeitam. Eles vão atrás justamente daquele que é o quadrado, que é o careta. É aqueles que eles reconhecem o fanático. Porque eles olham e falam o seguinte, você tem alguma coisa que os outros não têm. Se ninguém te pede oração, alguma coisa tem de errado. Como é que ninguém te pede oração, sabendo que você frequenta a igreja, que você, vamos colocar assim, é crente? Ninguém te pede oração. Então você tem que rever como é que você está se posicionando no lugar onde você está. Então é sinal que as pessoas não te respeitam como homem e mulher de Deus.
As pessoas te veem como uma pessoa comum. Porque não pedem oração. É normal, gente, isso tem que ser normal para nós. As pessoas pedirem oração para nós. Cicrano, pede oração lá na sua igreja, porque minha mãe está doente. E a gente está falando isso daqueles que são frequentadores de igreja e aqueles que não são, porque eles reconhecem um homem e uma mulher de Deus. Então, quando Jesus chegou lá no tanque de Betesda, que ele viu lá os cegos, paralíticos, enfermos, a Bíblia não diz que ele saiu curando todo mundo. Porque ele cura aquele que tem fé. É necessário de fé para ser curado. Vejam bem que a mulher do fluxo de sangue, o cego lá na beira do caminho, todos eles clamaram, eles pediram, Jesus me cura. A filha de Jairo, foi um pai que pediu. A mulher cananeia, ela pediu pela filha. Mas sempre tem que ter alguém de fé. Sempre tem alguém de fé representando aquela pessoa ou a própria pessoa pedindo pela sua cura. Mas quando chegou aqui no tanque de Betesda, por que Jesus olhou para aquele homem e se compadeceu dele? Por que ele não se compadeceu de todo mundo? Sendo que o tanque estava cheio. Mas ele foi diretamente naquele homem que ele sabia. Aquele homem frequentava aquele tanque há 38 anos. Então dava a entender que aquele homem tinha fé. Porque ele saía da sua casa e ficava sentado ali na beira, esperando o mover das águas. Porque ele sabia que no mover das águas, o anjo no mover das águas, quem pulasse primeiro na água era curado. Mas tinha um monte. A concorrência era grande. É lógico, o primeiro que pulasse na água. O cego era mais fácil, ele não ia ver o mover das águas, mas ele tinha como correr e pular na frente. O enfermo de qualquer outra enfermidade, estava mais fácil para ele. Mas e o paralítico, como é que eu vou correr? Você sabia que nesse mundo, eu e você, somos doentes, numa geração de doentes. Sabe por quê? Porque a sociedade está doente, cada um com uma doença. Mas é todo mundo doente, todo mundo doente. Agora depende como é que a gente enxerga as coisas. Porque ali era um monte de doente. Só que o problema dele, ele ainda, além de ser doente, ele ainda estava no final da fila. Ele era ainda o menos privilegiado. Era um coitado mesmo, né, gente? Pensa comigo. Coitado do coitado. Ele já era coitado porque estava doente. E era mais coitado porque a doença dele era pior, porque ele não tinha oportunidade de pular na água. Quando Jesus chegou para ele e falou para ele assim: você quer ser curado? Qual seria a sua resposta? Pensa comigo. Se Jesus chega para você e fala assim: você quer ser curado? Do que você quer ser curado? A gente só pensa em enfermidade física. Mas nós esquecemos das enfermidades, das doenças da alma. Quando eu falei todo mundo doente, cada um com um estilo. Aonde é que você pode estar doente? Da onde é que você de repente está esperando o anjo mover as águas? Você vem para a igreja todo domingo, vem para a igreja toda semana, participa de todas as campanhas, no fundo, esperando o anjo mover as águas. Você acha, um dia a minha vez vai chegar. Um dia, era o paralítico do tanque de Betesda. Um dia vai chegar a minha vez. Aí você vem para a igreja, e vem para a igreja, e vem para a igreja, mas nunca acontece. Aí vamos dizer que Jesus chegasse aqui e falasse assim: ô Cicrano, você quer aquele emprego que você tanto sonha? Tem gente que a enfermidade é na área profissional. Todo mundo vai e você fica. Todo mundo vai e você fica. Você não consegue promoção, você não consegue aumento de salário. É um nó. Sua vida financeira é um nó. Você está doente. E você precisa que as águas se movimentem para você. Anjo, quando é que você vai mover as águas? Qual é a minha oportunidade na vida financeira? Qual é a minha oportunidade
na vida sentimental. E aí Jesus chega aqui e pergunta para você assim: e aí, se lembra aquele emprego que você queria? Se lembra aquela colocação no mercado que você queria? Você quer? Aí você fala assim: Senhor, não tem ninguém que me indique. Foi essa a pergunta que ele fez por um acaso? Ele te perguntou isso? Ele te perguntou se você gostaria de receber a tua bênção. Mas aí, a pessoa já está tão incrédula. A pessoa já está mais machucada na alma do que no corpo. Que foi o caso desse paralítico. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí você olha, mas é simples a resposta. E por que nós não somos simples quando Deus nos pergunta as coisas? Por que a gente fica dando rodeio? Porque no fundo, achamos que acreditamos, mas nós não acreditamos. E por isso o milagre não acontece. Porque apesar de estar na beira do tanque, apesar de parecer que está esperando o milagre, mas dentro de você, você não acredita que o milagre vai acontecer. E de repente Jesus está na tua frente para te entregar a bênção que você toda a vida pediu. E você chega, Jesus pergunta: você quer? Mas aquele homem estava tão amargurado, aquele homem estava tão para baixo, que ele falou o seguinte: Senhor, mas não tem ninguém que me ponha na água. Jesus não perguntou isso. Toda vez que a água é agitada, porque ele estava lá e ele via os milagres acontecendo. De repente é igual você vê os milagres acontecendo, só nunca acontece na tua vida. Acontece na vida de todo mundo. Todo mundo consegue pular no tanque, só eu que não. Até na igreja eu sou o último da fila. Até na igreja parece que Deus não me enxerga. Até na igreja o milagre acontece para todo mundo, menos para mim. Queridos, o que aconteceu nessa passagem foi justamente isso. Jesus chegou para o homem e falou o seguinte. Vamos lá. Jesus disse, vamos lá. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, 7, tá? 5, 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto, olha, vejam bem, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, a minha vez nunca chega. Ainda que eu lute, parece que a minha vez nunca chega. Outro sempre é abençoado no meu lugar, menos eu. 38 anos. Jesus fala assim, Jesus olha para ele e fala assim, levanta. Levanta. Toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Não, gente, pensa, você já tem problema por causa da tua incredulidade. Ainda encontra uns nó cego no meio do caminho para te atrapalhar mais ainda. O homem está 38 anos paralítico. O homem está 38 anos com problema. O homem está lá, aquele povo sabia, porque era conhecido, porque passava por aquele lugar, aquele homem estava sentado lá. Aí o homem está carregando a cama, alguém nem olha para a cura dele, ninguém nem olha para o milagre. A pessoa pega e olha e fala o seguinte: é sábado, por que você está carregando sua cama? Olha, você me viu 38 anos paralítico, isso não te chama atenção? Você está olhando aquilo que eu estou fazendo de errado? Errado aos olhos deles. Você me conhece, que eu sou paralítico, e eu estou andando, carregando a minha cama. E você vem, os religiosos, você vem me questionar, porque eu estou carregando a minha cama. Você poderia me perguntar como é que você está andando. Mas é assim também conosco. Depois que você recebe o milagre, tem pessoa ainda que vem jogar areia no teu milagre, querido. Meu Deus, como é difícil viver. Depois que você alcança o milagre, tem gente ainda que vem te criticar. Não se alegra com você. Tem inveja, porque você alcançou o milagre. Querido, eu não sei qual que é a tua dor.
Eu não sei se a sua dor é na alma ou é na carne. Mas aqui Jesus, Ele curou a alma desse homem. Porque esse homem era frustrado. Esse homem era pessimista. Esse homem não acreditava em mais nada. Ele achava que ele era o último. E ainda estando aparentemente acreditando, ele não acreditava. Porque ele olhava segundo aquilo que estava aparente aos seus olhos. Eu te digo uma coisa: se você estiver esperando o seu milagre, baseado nas circunstâncias, baseado nas regras, você não vai alcançar. Você tem que acreditar que ainda que a água não agite, Jesus pode aparecer na tua frente na hora que você menos espera. E você tem que estar preparado para essa hora, querido. Você tem que estar preparado para na hora que Jesus chegar e Ele vai te perguntar, na hora que você menos espera, você quer? E você não pode estar distraído com o seu problema. Não se distraia com o seu problema. Não se distraia. Não se distraia com o seu problema. Não se distraia com o problema dos outros. Não se distraia. Fique focado na água. E ainda que a água não se movimente, Deus é Deus para trazer a resposta para você. Ainda que não venha de maneira formal, ainda que não venha da maneira que você espera, saiba de uma coisa: não saia da posição, fique na beira do tanque, ainda que você não acredite. Porque é no tanque que a bênção vai acontecer. Ainda que você venha para a campanha e fala, não sei, eu acho que não vai dar. Vem, porque é numa dessas que Jesus aparece. É numa dessas que Ele vem e abençoa só você. É nessa hora que parece que o céu se abriu e aquele culto foi só para você. Veio especialmente por causa de você. Quando a palavra é lida, quando a palavra é ministrada, quando Deus, aquele culto, parece que não tinha mais ninguém na igreja. Parece que a carta veio do céu para você. Mas não se desespere. Cuidado com a tua alma. Cuidado com você mesmo. Cuidado para você não desanimar. Jesus curou aquele homem. Porque Jesus teve compaixão dele e viu que ele estava no lugar certo, esperando a bênção, ainda que não acreditasse. Ainda que ele não tivesse acreditando totalmente, mas ele está no lugar certo, na beira do tanque. Porque ele acreditava e não acreditava. E assim às vezes é a sua doença. Assim às vezes é o seu problema. Você acredita, mas não acredita. Mas saiba de uma coisa: o Senhor pode olhar para a tua vida e falar para você o seguinte: eu cheguei e cai tudo bem, você não tem fé suficiente, mas você está no lugar certo. E porque você está no lugar certo, eu vou te abençoar. Não saia da beira do tanque. Outra coisa muito importante: Jesus diz a palavra de Deus, lá em Mateus 4, abram comigo aí. Mateus 4, 23. Diz assim. Quatro, 23. Mateus 4, 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Vamos lá, mais uma coisinha aqui. Bom, o segredinho é: não fica oferecendo, saindo para oferecer cura. A pessoa vai te procurar. Está entendendo? Já a pessoa te procura,
Se vê você, um homem ou uma mulher de Deus, vai te pedir oração. E aí é hora de você pregar o evangelho e falar de Jesus. Para isso é necessário que você testemunhe, que você fale na sua roda de conversa. Não tem problema, quer falar de novela, fale, quer falar de futebol, fale, mas fala do que Jesus está fazendo dentro da sua igreja. Fala do que Jesus está fazendo dentro da sua casa. Fala do que Jesus está fazendo dentro da sua célula. Fala do que Jesus está fazendo dentro da sua família. Numa conversa informal, você põe Jesus. Eu digo para vocês uma coisa, amados. Minha mãe, para ela se converter, minha mãe demorou, acho que mais ou menos uns quase 20 anos. Eu firme ia para a igreja, minha mãe não ia e não vinha pregar para ela. Não prega não, que ela ficava brava. Aí quem disse que eu pregava? Eu não pregava, eu só comentava o culto do de ontem. Que pregar, gente, não precisa pregar, eu comentava o culto de ontem. Eu não estava pregando, estava fazendo um comentário. É que às vezes você é muito religioso. Fala, mãe, a senhora não imagina o que está escrito na Bíblia. Minha mãe, o que, Nivaldo? Pastor ontem pregou assim, 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 assim. Acredita também que esse negócio está escrito na Bíblia? Eu lembro quando o pastor pegou e falou sobre Provérbios 7, que eu fiquei assim, como fazer assim, entusiasmada de saber que em Provérbios 7, Deus estava falando de uma maneira bem aberta, como que era uma prostituta. E eu não sabia que essas coisas estavam escritas na Bíblia. E eu lembro que eu abri a Bíblia e contei para minha mãe. Olha, mãe, só acredita que... Olha o que Deus fala das prostitutas. Olha como é que fala, como é que os homens caem. O pastor falou isso ontem. Eu nunca imaginei que isso está escrito na Bíblia, mãe. Já pensou? Eu nunca preguei. Eu sempre comentei a Bíblia. Agora interprete como quem quiser. Mas todos os cultos, minha mãe sabia do que acontecia na igreja, sem ir para a igreja. Mas ela sabia de tudo que acontecia. Até que o dia que ela se converteu. Né? Aí sim, aí pronto. Aí ela começou a pegar o relatório dela mesma. Porque ela foi para a igreja, aí era toda a conversa. Minha mãe sabia de todas as pregações. Minha mãe sabia de toda a operação de milagre. Minha mãe sabia dos testemunhos, porque eu contava dentro de casa. Então, queridos, você tem que fazer parte da sua conversa as coisas que Deus faz na sua vida. Aquilo que Deus faz no meio da igreja. Quando você conta o testemunho aqui no púlpito, querida, querido, é para que os irmãos contem para os demais. Olha, eu vi um testemunho lá na minha igreja, você não vai acreditar, aconteceu isso e isso. Vocês acham que vocês estão ouvindo o testemunho para quê? Você está contando o testemunho para quê? É para o nome do Senhor ser glorificado. Alguém vai contar o seu testemunho para outra pessoa. Olha, na minha igreja, uma pessoa contou esse testemunho e foi assim. Se você acredita, você não está pregando, você está comentando. Entendeu? Não precisa pregar, só comenta. Interprete quem quiser. Mas, queridos, a palavra de Deus fala assim que Jesus, ele saía pela Galileia e ele saía curando todos os doentes e enfermos. A Bíblia, alguns falam que moléstias, mas em outras versões fala doenças. Porque há doenças e enfermidades. Qual que é a diferença de doença e enfermidade? Existem tipos de doenças que simplesmente aconteceu. Você simplesmente tomou chuva, ficou com a roupa molhada, pegou gripe. Tudo bem, querido, isso acontece com todo mundo. Mas existe também espírito de enfermidade. E espírito de enfermidade é a doença mais fácil de ser curada. Sabe por quê? Porque quando você manda o demônio embora, a doença vai junto. É a doença mais fácil de ser curada. Porque se é um espírito de enfermidade, você ora e o demônio sai. E leva a doença junto. Essas cirurgias feitas, cirurgias espirituais, isso são, queridos, espíritos de enfermidade. É por isso que sai. Porque tem uma entidade
que comanda essa parte de enfermidade. Então as pessoas fazem cirurgias espirituais, que vocês já devem ter visto pela televisão, ou até participou. Só que quando você se converte, você tem que quebrar essas coisas, se você participou. Se você recebeu alguma cura, alguma coisa dessa natureza, você tem que quebrar. Porque quem te curou não foi Deus. E é espírito de enfermidade. Existe doença e espíritos de enfermidade. Mas Jesus cura tanto doença quanto espírito de enfermidade. E ele também diz o seguinte: existem as doenças no corpo e existem as doenças na alma. Mas ele também cura. Sabe qual que é as doenças da alma? Ele fala que os oprimidos. Querido, alguém que é oprimido não é oprimido na carne. Ninguém está passando por uma opressão na carne. Ninguém está apertando você. Essa opressão é na alma. Então tem doenças que são da carne e tem doenças que são da alma. Mas ele falou que veio para libertar todos os oprimidos. Tanto que ele disse assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Gente, você está cansado porque está trabalhando. Você está cansado no corpo, mas não é esse cansaço. É o cansaço da alma. Então nós temos que saber interpretar isso. Cansaço da alma. Quantas vezes você está cansado? Ou então a Bíblia fala assim: por que te abates, ó minha alma? O que é te abates, ó minha alma? Minha alma, por que você está cansada? Espera em Deus. Está escrito isso na tua palavra, na tua Bíblia. Por que você está cansada, minha alma? Espera em Deus. Ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Isso é cura, queridos. Isso é cura, cura da alma. Só que as pessoas só pensam na cura da carne. Jesus cura e deve beber água, e aquilo que Deus te direcionar para fazer, faça. Mas tem coisas que é na alma, você precisa de cura na alma. Esse homem do tanque de Betesda, ele precisava de cura na alma, para depois haver cura no corpo. Jesus chegou para ele e falou, e aí ele mostrou o pessimismo dele, aí ele mostrou a frustração dele, e Jesus deve ter olhado e falado assim: homem, eu não te perguntei isso, eu te perguntei. E Jesus ali fez um raio-x da alma dele e falou: teu problema na alma é maior do que a tua paralisia no corpo. Você já percebeu que tem pessoas, doenças na alma, muito maior do que a do corpo? Quando eu falei da mulher, que ela não queria ser curada porque ela ia perder o ganha-pão dela, ou muita gente que está aposentado por invalidez e não pode ser curado, porque se for curado vai perder a aposentadoria. Tudo bem, cada um com a sua fé, sem criticar, cada um faz o que achar, mas nem todos querem ser curados. E também muitas pessoas também que gostam de ficar doente para chamar atenção. Uma pessoa que gosta de ficar doente para chamar atenção é doença na alma. Mas quando ela não tem doença, ela arruma, porque ela quer chamar atenção, ela tem que chamar atenção. E as pessoas têm que cuidar dela. Ai não, quantos não fizeram isso quando criança, que adorava ficar doente porque a mãe comprava, fazia vitamina. A minha primeiro fazia isso. Era tão legal ficar doente. Ficar com dor de garganta. Aí minha mãe comprava danoninho, porque a gente não podia comer de tudo, né? Era uma delícia ficar com dor de garganta. Se alguém chegasse e perguntasse: você quer ser curada? De jeito nenhum, deixa eu aqui. Eu vou ser curada, pra quê? E o meu danoninho? Nem todos, não é todas que podiam comer danoninho. Então aquela que estava doente, não come porque é de cicrana, porque ela está doente. Não come porque é de Bertrana, porque ela está doente. Aí você fica assim: ai, eu queria tanto esse negócio aí, estou doente. Aí eu, pelo menos, quando criança, eu prorrogava a doença. Mentira! Mas é para comer danoninho. Aí a mãe fica com dó, dá carinho, cuida melhor, não briga, porque tá doente. Não lava a louça, coisa maravilhosa, não lava a louça.
Ah, queridos, nem todo que está doente quer ser curado. Quantas vezes eu fiz isso? Ficar com dor de garganta era uma maravilha para comer melhor. Então, com certeza, vocês aprontaram dessas também, junto com seus irmãos, né? Mas sabia? Falando sobre doenças e enfermidades. Então, falando de doenças no corpo, isso. Que nem toda doença no corpo, às vezes, é realmente um problema. Você considera aquilo um problema e a pessoa está olhando e falando, não é, não precisa orar por mim. Eu estava no culto de terça-feira, eu costumo frequentar o das 8 horas da manhã, porque a maioria das vezes à noite eu estou no consultório. Então não dá muitas vezes para mim estar no culto da noite na terça-feira. Então eu já venho no da manhã. Aí eu estava armado com o peito. Eu estava com a falta de ar, terrível. E todo mundo preocupado comigo. Eu falei no culto de oração. Gente, não se preocupa porque isso passa. Não ora por mim. Pastora, você precisa se cuidar. Nós precisamos orar por você, pelo amor de Deus. Não. A Creuza falou isso para mim. Na intercessão. Pastora, nós vamos... Eu falei, não faz campanha por mim. Não ore. Não porque eu não quero ser curada. Ora pelo Euridice que está no hospital. Ora pelo Everaldo. Eu fiz, ora por eles. Esquece. Me deixa. Pode deixar que isso passa. Não ora por mim. Pastora, a senhora tem que se cuidar, uma falta de ar. Gente, eu estava prestes a dar um piripaque e perder o ar de vez. Que eu estava... Saí daqui na terça-feira, o povo quase me escoltando porque eu estava mal. Falei, não orem por mim, ore por eles. Eles precisam de uma intervenção divina. Eles precisam de que a água se movimente. Eu aguento aqui, não esquenta não. A minha oração é suficiente para mim. Não se preocupem comigo. Estou mal, mas eu estou bem. Eu não vou morrer. Não esquenta não, isso passa. E passou, queridos, que estou aqui contando a história. Né? Passou, falta de ar, de vez em quando assim, dá uns piripaques, a gente fala, eu nunca orei por causa da falta de ar. Nunca orei. Nem ligo para isso, eu não ligo. Então não se preocupem também, não. Entendeu? Eu não ligo, mas de repente para você é um problemão. Na sua vida. Mas na minha não é. Tira de letra isso. Então, a enfermidade que às vezes, que você olha para o outro e você acha que é um bicho de 7 cabeças, para o outro não é. E uma das coisas que a enfermidade, quando é para a glória de Deus, se existe enfermidade para a glória de Deus ou não, eu digo para você que existe. Sabe por quê? Porque às vezes Deus permite uma enfermidade para poder chamar a atenção da família. A Bíblia fala acerca que Jesus disse, não se preocupem, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Então tem coisas que às vezes você passa, que Deus está querendo chamar a atenção sua, a atenção da família. Deus está querendo, mas não vai morrer. Mas Deus vai usar daquela situação para chamar a atenção, para unir a família, para saber que de repente você pode perder aquela pessoa e você dar muito valor para aquela pessoa. Então não é para a morte, nem toda enfermidade, nem toda doença é para a morte. Mas sim, por conta daquela enfermidade, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas é necessário que o nome do Senhor seja glorificado. É necessário que depois você conte para o nome do Senhor ser glorificado, senão não teve graça nenhuma. Sofreu de graça. Então, existem motivos de nós passarmos às vezes. Se você costuma orar porque você está com gripe, amém, querido, fique em paz. Você não tem nada de errado. Ore porque você tem fé. E não tem problema nenhum. Né? E Deus cura a gripe, como Deus cura câncer, como Deus cura a AIDS, como Deus cura a paralisia, como Deus cura a cegueira. Deus cura, para Ele não tem enfermidade maior, enfermidade menor, doença maior ou doença menor. Importa que você esteja na beira do tanque. E para encerrar, eu digo para vocês o seguinte: qual é a cura que você quer? É da alma? É do corpo? É da vida financeira? É da vida sentimental? Não importa qual é a cura que você precisa. É uma cura na família?
É uma cura no casamento? É uma cura de um filho? Qual é a sua doença? Qual que é o teu problema? Eu só te digo uma coisa: o Senhor soluciona todos os tipos de enfermidade. Ele cura todas as enfermidades. Ele cura todas as doenças. Tudo aquilo que nos incomoda, Ele tem poder para curar. Mas eu te digo também uma coisa: quando o mover das águas, quem é a água? Quem é o tanque? O tanque é a igreja. Esteja na igreja. Esteja na igreja. Esteja na beira do tanque. Esteja lá, porque é lá que o milagre vai acontecer. E outra coisa, fique atento ao anjo. Quem é o anjo que está no tanque? Quem é o anjo que Deus colocou na igreja? A voz do pastor. Ele é o anjo que movimenta a água. Ele é o anjo que movimenta o tanque. Ele é o anjo aonde o milagre vai chegar. Então, queridos, ele é o anjo que Deus colocou. E de tempo em tempo Deus vem e movimenta as águas, mas é através do anjo. Então, as nossas orações é o seguinte: Senhor, o anjo da igreja é o pastor. Que as águas sejam movidas dentro do tanque, Senhor. E por isso você tem que orar para que o movimento das águas estejam constante. Que não seja uma vez no ano. Que o movimento das águas seja todo culto. Que o movimento das águas esteja acontecendo sempre. E o milagre acontecendo no nosso meio. Toda vez que você chegar, as águas estarão se movimentando. Mas fique atento. Fique atento ao mover das águas. Fique atento ao que Deus está fazendo dentro da igreja. Como é que Ele está se movimentando agora? Cada hora é de um jeito. Fique atento às direções que Deus está dando na igreja. Porque é nesse mover que você vai ser abençoado. Escuta a voz profética. Escuta, veja o que o anjo está fazendo. Porque é naquele movimento que a tua bênção vai chegar. Mas não saia, não saia, fique ali, porque no mover dessas águas é a sua vez. Então, amados, eu não sei qual que é, aqui está a sua água, e você tem que ter fé. Primeiro, se você trouxe a água, eu acredito que você tem fé. Eu só não sei se você tem fé suficiente, mas ainda que você não tenha, o Senhor está aqui e se compadece de nós. Então, esses dias eu ouvi uma pessoa falar: pastora, eu ungia com óleo tal lugar, porque eu sabia que tal pessoa fazia tal coisa naquele lugar. Sem a pessoa saber que essa pessoa estava ungindo aquele lugar, a pessoa parou de passar por aquele lugar. Não é louco, gente? Não é o diabo? Porque sabia que alguém, um homem, uma mulher de Deus, estava ali ungindo. Sabia não, porque não sabia. Mas a pessoa parou. Aí a pessoa falou assim: ah é? Só que agora eu ponho óleo no arroz. Eu tempero, eu quero ver. Eu quero ver. Agora vai deixar de comer? Querido, fique atento, porque Deus tem coisa que Deus vai direcionar só para você. Tem coisa que não vai vir do púlpito. Tem coisa que não vai vir do mover das águas. Tem coisa que vai vir diretamente só para você. E você tem que estar atento. Porque é um direcionamento de Deus somente para a tua vida. Então Deus vai falar para você assim: pegue essa água e faça tal coisa. E você vai pegar água. Muitos vão beber água, tudo bem. Mas muitos não vão beber a água. Muitos vão fazer comida com a água. Muitos vão tomar um banho com a água, porque precisa de uma cura. Eu não sei. Saia do formalismo, escuta Deus te ouvir. Escuta Deus te ouvir, nossa. Né? Ouve Deus falar com você. Escute Deus. Tem coisa que Deus vai falar, faça assim. Você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Tem coisa que vai vir diretamente para você, uma palavra específica para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E você vai ver que Deus vai falar assim: não faça assim,
Mas, Senhor, está todo mundo fazendo. Ele fala, não, você vai fazer diferente, você vai fazer assim. Mas, Senhor, mas não é assim. Não, mas eu estou mandando você fazer assim. Faça diferente. Aí, quando você fizer, você vai ver que a cura vai chegar. Acho que foi, tem N testemunhos aqui, mas teve pessoas que beberam a água, teve pessoas que lavou a ferida com a água, teve pessoas, eu lembro que quando teve a campanha das águas, eu já falei isso aqui na campanha o ano passado, quando o Jonathan tinha 6 anos de idade, que eu coloquei ele na EMEI, que eu queria que ele entrasse na EMEI, eu queria que ele entendesse o que era a vida, e coloquei ele, falei, não vou colocar em escola particular não, ele vai lá mesmo. O menino que nunca tinha saído dentro de casa, ficou traumatizado quando viu aquelas 40 crianças, e a professora gritando igual uma louca. O menino ficou assim, e bloqueou, o menino travou. E começou a chorava. Eu falei, menino, mas ele queria tanto ir para a escola, agora que foi. E eu falei assim, Senhor, cura meu filho. Eu contei isso aqui o ano passado. E na campanha das águas, eu levava um copo de água para casa. E na hora que ele ia para a escola, eu pegava e jogava água na cabeça dele. Eu falava, Senhor, abre a mente dele, desbloqueia tudo. Senhor, cura meu filho. Ele tem que ir para a escola. Ele não pode ter medo de ir para a escola. Né, amados? E Deus curou, graças a Deus. Aí está na faculdade hoje, né? Acho que deu certo, né, gente? Deu certo, né? Eu nunca ouvi falar de ninguém que jogou água na cabeça de alguém. Eu fiz. Eu joguei água na cabeça do meu filho e eu orava quando eu jogava. Filho, tá vendo isso aqui? A água tinha 6 aninhos de idade. Né, e meio. Tá vendo isso aqui? A mãe orou. Você não precisa ter medo de nada. E eu jogava água na cabeça dele. E eu falava, Senhor, desbloqueia todos os neurônios, faz tudo acontecer aí. Esse menino tem que ficar bom. Ele não pode ter medo de escola. E curou, Deus curou ele. Acabou o trauma. Então o Senhor vai te curar no nome de Jesus. Coloque de pé, vamos orar então no nome de Jesus aí. E você vai estar... Você que vai beber a sua água, você que vai levar para casa, nós estaremos orando aqui. E você vai estar recebendo a sua cura no nome de Jesus. Vamos lá então. Nós vamos orar aqui pelas águas e logo você vai pegar a água também aqui. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor, no nome de Jesus aqui, ó Pai. Aqui estão essas águas que representam o tanque, Senhor. Assim como aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Senhor, aqui estão essas águas. Senhor, nós estamos aqui orando por cada uma delas. O teu povo vai pegar esta água, Senhor. Muitas delas eles estarão levando para casa e declarando a cura do vício, Senhor. Estará declarando a cura da enfermidade. Ó Deus, e as enfermidades e as doenças que estão no nosso meio, em nome de Jesus nós repreendemos agora. Declaramos que as águas que curam vai descer do trono e vai curar o teu povo. Seja a doença que for, na alma, no corpo, Senhor, nas emoções, Senhor, na família, nós queremos declarar cura, cura, cura. Águas que curam, águas que saram, águas que libertam, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a tua cura, em nome do Senhor Jesus.